Bom, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Boas-vindas a todo mundo a mais uma análise onde a gente vai mapear a evolução de algo que afeta a vida de todos nós, o Estado moderno. A grande ideia aqui hoje é decifrar como as sociedades têm se organizado ao longo do último século. Afinal, as respostas que os governos dão para crises profundas acabam afetando diretamente coisas básicas, tipo o nível de emprego, os impostos que a gente paga e o nosso dia a dia. Então, preparem-se para uma jornada que vai fazer a gente repensar a própria estrutura de poder que governa a nossa rotina. Para entender bem essa trajetória, o roteiro de hoje vai traçar o que podemos chamar de um movimento de pêndulo. A gente vai passar pela ascensão do bem-estar social, a mudança para o mercado neoliberal, as crises financeiras e protestos e a nova onda conservadora. E lá no final a gente vai dar um nó na cabeça de todo mundo com um questionamento antropológico super instigante sobre sociedades que funcionam sem um Estado. Número 1. A ascensão do estado de bem-estar social. Vamos iniciar com o primeiro grande movimento do nosso pêndulo histórico. Para entender por que o Estado começou a intervir fortemente na vida da população, a gente precisa olhar lá para trás, quando o mercado livre sofreu um colapso gigante. Tudo muda em 1929. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York gerou um cenário que parecia a cena de filme: desemprego em massa e inflação perdendo totalmente o controle. Grandes corporações quebrando, movimentos operários crescendo rápido, e foi bem no meio desse caos absoluto que o economista britânico John Maynard Keynes publicou em 1936 uma obra que virou o jogo, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Então, o ponto crucial é que a teoria de Keynes deu toda a base intelectual para o que a gente chama de estado de bem-estar social, ou welfare state. Ele bateu de frente com a ideia de que a economia se autorregula sozinha. Para ele, o Estado devia sim intervir. O objetivo? Garantir o pleno emprego e o acesso a coisas básicas, como saúde, educação, transporte e previdência social. Na prática, foi um grande pacto social desenhado para salvar as economias capitalistas e a democracia, criando uma sociedade menos vulnerável a crises e, claro, evitando que as pessoas fossem atraídas por regimes antiliberais ou pelo socialismo logo ali, no período pós-Segunda Guerra. E agora a gente vai para o número 2, a mudança para o mercado neoliberal. Porque a história não para, né? Como todo pêndulo, a força não fica de um lado só para sempre. Chegando no final dos anos 60 e batendo ali na crise do petróleo de 73, aquele modelo de alta intervenção começou a receber uma enxurrada de críticas, principalmente por causa dos gastos públicos, que eram altíssimos. É aqui que o embate de ideias pega fogo. De um lado, Keynes defendendo o Estado presente para garantir o bem-estar. Do outro, ganham muita força os teóricos neoclássicos e neoliberais, como Friedrich Hayek e Milton Friedman. O argumento deles era exatamente o oposto. A verdadeira prosperidade só viria se a gente separasse de vez a economia da política, buscando um Estado mínimo. Isso ilustra de um jeito brilhante como esse cabo de guerra ideológico se traduziu na prática. O Estado moderno foi assumindo diferentes formas ao longo das décadas, e essas mudanças reescreveram totalmente as regras do jogo para a economia, para a política e, claro, para a nossa sociedade. Para colocar em perspectiva, olha a diferença entre esses dois mundos. O bem-estar social colocava a ficha no mercado regulado e na distribuição de renda. Já o modelo neoliberal aposta todas as fichas na mínima intervenção do Estado e na força do setor privado. Essa virada dominou o mundo nos anos 80. A gente viu líderes como Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos puxando o freio nos impostos, privatizando empresas estatais e basicamente mudando o foco das políticas públicas. A figura central deixou de ser o cidadão e passou a ser o consumidor. Daí chegamos ao número 3. Crises financeiras e protestos. Aquele mercado desregulamentado também encontrou seu próprio limite. E isso nos joga direto para setembro de 2008. O colapso de um banco gigantesco nos Estados Unidos gerou uma reação em cadeia assustadora e o desemprego global explodiu. Mas olha só a grande ironia da história. Os governos simplesmente contrariaram a regra de ouro da não intervenção neoliberal. Eles abriram os cofres e injetaram trilhões de dólares para salvar exatamente os mesmos bancos que causaram o colapso. Era a lógica de que eles eram grandes demais para quebrar. E essa baita contradição gerou uma fricção imensa na sociedade. E a pressão só aumentou. Sabe por quê? Porque depois desses resgates trilionários, os governos precisavam equilibrar as contas. E a solução foi adotar medidas de austeridade, ou seja, cortes severos de gastos públicos que atingiram em cheio a população em geral. A reação foi um efeito dominó. Milhares de manifestantes tomaram as ruas na Espanha, em Portugal, na Grécia e no famoso Occupy Wall Street, nos Estados Unidos. O foco dos protestos era denunciar as falhas daquele sistema financeiro internacional e as desigualdades bizarras que eles geravam. O sistema estava, de novo, sobre um grande teste.
E o pêndulo continua. Número 4, a nova onda conservadora. Toda aquela insatisfação gerada pelas crises e pela austeridade abriu espaço para um novo cenário político. A partir de 2010, o quadro político se fragmentou e o pêndulo começou a balançar com força para o outro lado. Especialistas notaram uma guinada marcante, especialmente aqui nas Américas. Substituindo governos alinhados à esquerda, vários candidatos de direita venceram eleições importantíssimas. A gente viu isso acontecer com Maurício Macri na Argentina em 2015, Donald Trump nos Estados Unidos em 2017, além de Sebastián Pinheira no Chile e Jair Bolsonaro no Brasil, ambos em 2018. Foi uma verdadeira mudança estrutural. E o que caracterizou essa nova onda? Ela trouxe uma combinação bem específica. Por um lado, o renascimento de um forte discurso conservador focado nos costumes, na imigração e nos direitos das minorias. Por outro lado, na economia, esse movimento abraçou novamente os princípios do neoliberalismo, voltando a defender com força a redução do tamanho do Estado. Agora a gente vai para o número 5, sociedades contra o Estado. Até aqui, a gente só discutiu a evolução dentro da nossa própria caixinha. Mas e se a gente der um passo para fora dessa história? E se a gente questionar a premissa mais básica de todas? A grande provocação aqui é: nós costumamos assumir o Estado como o destino natural e óbvio de qualquer sociedade que evolui. Mas olha só, a antropologia nos mostra que não existe essa unanimidade. O Estado não é uma lei da gravidade. Existem jeitos totalmente diferentes de se organizar. Para entender isso, é obrigatório falar do trabalho do antropólogo francês Pierre Clastres. No estudo etnográfico famoso de 1974 com grupos indígenas da América do Sul, ele contestou de frente aquela ideia europeia de que o Estado é o topo da evolução humana. Clastres percebeu que essas sociedades indígenas não eram de forma alguma atrasadas ou grupos que ainda não tinham inventado o Estado. O buraco era bem mais embaixo. A conclusão brilhante dele foi que essas comunidades têm dinâmicas culturais superativas, que servem justamente para evitar que o poder fique concentrado nas mãos de uma pessoa ou instituição. Elas dificultam a centralização de propósito, e é exatamente por isso que ele as chamou de sociedades contra o Estado. Isso prova por A mais B que é perfeitamente possível ter uma sociedade organizada, com líderes para certas funções, mas sem aquela coerção e hierarquia rígida de um Estado central. O que nos deixa com uma pulga gigante atrás da orelha para encerrarmos hoje. Se o nosso pêndulo moderno vive oscilando, caçando o nível perfeito de intervenção estatal, e se, ao mesmo tempo, existem culturas inteiras desenhadas para rejeitar a centralização de poder, será que essas nossas disputas políticas eternas são realmente a busca pelo Estado perfeito? Ou será que a gente só está preso num modelo que, no fim das contas, está longe de ser a única saída possível? Fica aí essa reflexão imensa sobre as infinitas possibilidades do nosso futuro. Muito obrigado pela companhia hoje e até a próxima análise.